E aí, galerinha do sexto ano, beleza pura sem mistura? Vamos aí para a nossa aula de português com o professor Jefferson. Estamos aí, certo, pessoal? Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos à nossa aula Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Vamos lá, pessoal. Iniciar a nossa aula de hoje, vocês estão me vendo aí no quadro? Estão vendo aí? Ó, presta atenção, viu? Presta atenção, não se vê, que eu estou de olho em você, viu? Pessoal, antes de iniciar a nossa aula, aqui propriamente dita com conteúdo, nós vamos para o devocional, certo? Devocional aqui no Salmo 23. Vamos lá, pessoal. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua santíssima palavra. Pessoal, esse versículo aqui, esses versículos, né, falam sobre a bondade de Deus em ser o nosso pastor. Quando nós cremos realmente em Deus de verdade, nós temos Ele como nosso pastor. E Ele não nos deixa faltar nada. Nada que eu digo, em que sentido? No sentido que você precisa. Não é o que você quer, certo? É o que você precisa. Tudo aquilo que você precisa, quando Deus é o seu pastor, é aquele que cuida de você, Ele não deixa faltar nada. Você tem que aceitar esse pastoreio do Senhor Jesus Cristo, certo? Ele vai pastorear você, se você deixar, lógico, né? Então você tem que permitir que o Senhor pastoreie a sua vida, porque Ele é bom e maravilhoso. Diz que Ele faz repousar em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso. Como é que você consegue descanso, consegue repouso, consegue paz? É quando você tem o Senhor como seu pastor, quando você crê nele verdadeiramente. Então Ele te concede essa paz, Ele te concede esse repouso. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, a oração do salmista aqui era que o Senhor o guiasse pelas veredas da justiça, para que o salmista andasse da maneira correta, do jeito que agrada a Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Essa era a oração do salmista. Nós temos também que orar dessa forma, pedindo a direção de Deus em nossas vidas, para fazermos a vontade dele e glorificarmos o nome dele. Entendido? Então, pessoal, o versículo 5 diz, ó, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou melhor, o versículo 4 antes, né, diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse versículo é muito maravilhoso, porque ele nos dá um conforto muito grande em saber que quando nós cremos realmente em Deus, mesmo que estejamos à beira da morte, nós não tememos mal nenhum, porque o Senhor está conosco e Ele nos consola, Ele nos guarda, Ele nos protege, nos guia mansamente a águas tranquilas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o versículo 6 ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então o salmista tinha uma certeza, ó, certamente a bondade e a misericórdia de Deus, ó, me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista tinha certeza que a bondade e a misericórdia de Deus estariam presentes na vida dele. E ele diz, ó, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele tinha certeza que ia habitar na casa de Deus para sempre. Isso é maravilhoso, ter essa certeza, essa confiança que Deus pode fazer essas maravilhas, né, em nossas vidas. Amém? Meus queridos, essa foi a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações e agora nós vamos para a nossa
correção, né? A nossa aula de hoje, pessoal, vai ser, na verdade, correção não, para o conteúdo, certo? Negócio de correção. Conteúdo. Vocês vão ouvir a explicação do conteúdo, né? Que nós estávamos trabalhando já desde da aula passada e vamos dar continuidade. Nós falamos sobre a comunicação, não foi? Na aula passada falamos sobre a comunicação. E hoje nós vamos continuar falando sobre os outros pontos do nosso capítulo 1 do livro de gramática, que é a capacidade de simbolizar a linguagem, o que é a língua e a gramática. Beleza? Uma revisão aqui do nosso conteúdo. E hoje eu quero concluir o capítulo 1, certo? Capítulo 1 do livro de gramática, eu quero concluir hoje, tá ok? Vamos lá. Vamos ajeitar aqui o nosso cenário. Muito bem. Deixa eu só desaparecer aqui um pouquinho. Vamos ajeitar aqui a nossa lousa. Pronto. Aqui o nosso quadro, né? Vamos lá para o nosso quadro. Muito bem, pessoal. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a capacidade de simbolizar, beleza? Vamos aí ficar atentos com isso. Voltei. Voltei. Ok? Pessoal, capacidade de simbolizar. Entendam aí algo interessante, né? No nosso universo, existem vários símbolos, né? Várias formas de você representar alguma coisa. Tem imagens, tem símbolos, tem as placas e tem muitas outras formas de você simbolizar alguma coisa, né? Quando você vê, por exemplo, aquela árvore que ela parece já, quando você vê assim, ó, vou lhe mostrar aqui, ó. Você vê alguma árvore que tem esse formato aqui, mais ou menos, ó. Ó, uma árvore que ela tem mais ou menos esse desenho assim, ó, né? Você já lembra de quê? Hein? Lembra de quê? Muito bem, você lembra do Natal, não é? Então você já começa a entender que muitas coisas podem ser o símbolo, né? Tem um símbolo natalino, é essa árvore. Aí quando você passa que vê aquelas luzes acesas nas casas, né? Lá nas casas e tal, brilhando, já consegue entender também, opa, tá próximo do Natal, né? Quando você vê o ovo da Páscoa, você lembra de quê? Páscoa, né? Páscoa. Então, observe que existem vários símbolos que nos rodeiam no dia a dia. Todo dia nós temos essas simbologias aí nos rodeando, tá ok? Muito bem. Então, ó, nós temos placas, textos, objetos, gestos, imagens, números e etc, né? Os próprios números são também símbolos, é a forma que você simbolizar a contagem, fazer contagem, certo? E o conjunto de símbolos, eles são empregados com o objetivo de estabelecer comunicação. E aí isso nós chamamos de código. Quando nós aplicamos, né, esses símbolos e tudo, nós estamos usando o código da comunicação também por meio dos símbolos. Então esse conjunto de símbolos nós empregamos, né, nós utilizamos com o objetivo de estabelecer uma comunicação, de nos comunicarmos. Nós chamamos esse conjunto de símbolos de código, certo? E aí nós conhecemos bastante aqueles símbolos, né, da Libras, não é não? Conhecemos bastante em que sentido? De saber que existe esse tipo de comunicação. Então é todo por meio de símbolos, né? Códigos. Eles fazem na mão e tal. E aí? Sabe o que é que eu disse? Não, né? Nem eu. Também não sei o que foi que eu disse, não. Mas muito bem. Vamos entender aqui essa realidade e essa necessidade também que nós temos, né, de simbolizar as coisas. A compreensão dos símbolos só é possível se eles já fizerem parte do nosso conhecimento de mundo. Esse é um detalhe bem interessante, certo? Você entender isso aqui, ó, conhecimento
de mundo. Certo? Grave bem isso aí. Professor, o que é conhecimento de mundo? É o seu conhecimento com relação às coisas. Quanto mais conhecimento você tem a respeito das coisas que te rodeiam, o seu conhecimento de mundo é maior. Já está dizendo conhecimento de mundo, o que você conhece do mundo. Muito bem. Então, esse conhecimento, quanto maior, melhor para você. Porque para que haja essa compreensão dos símbolos, você tem que conhecer. Se alguém chegar para você e mostrar algum símbolo, e você não tem, aquele símbolo não faz parte do seu conhecimento de mundo, você não vai conseguir compreender, certo? E não vai conseguir se comunicar. Por exemplo, nós temos aqui alguns símbolos, ó. Esse símbolozinho aqui, ó, que representa o quê? Isso, muito bem, representa o infinito. Beleza. Aí esse outro símbolozinho aqui, ó, representa o quê? Pi, não é? É um númerozinho chamado pi, que vale 3,14 e mais alguma coisa, né? Beleza. E também nós temos aqui esse outro símbolozinho, ó. Aqui é aproximadamente, né? É o pi, que vale aproximadamente 3,14. E esse símbolo aqui é esse, ó, que eu já estou mostrando, né? Que ele quer dizer o quê? Aproximadamente. Certo? Aproximadamente. Beleza? Então aí são símbolos que você talvez não conhecia ou já conhecia, né? Quem participou da nossa aula sabe já do que é que significa esses símbolos aí. Tá ok? Que nós falamos sobre eles na nossa aula. Certo, pessoal? Então aqui nós falamos sobre o nosso temazinho de capacidade de simbolizar. Tá ok, pessoal? Capacidade de simbolizar. Esse foi o nosso tema abordado aqui nessa aula, beleza? Vou dar só uma pausazinha aqui para você beber água e tal, esfriar a cabeça, tranquilo. E aí vamos voltar para o próximo, né? Próximo conteúdo que vamos falar sobre a linguagem.